Olá! Uma dica que aprendi quando você começa a entender uma nova linguagem é fazer algo prático. Ao invés de ficar no decoreba de função de comando, pratique a linguagem. Então, resolvi criar uma calculadora entre Java Swing e Kotlin. Vamos a ela. Primeiro, vamos criar a parte Java. Então, source, new, Java class. Ok. Nome. Chamar de Jan Calculadora. Ok. Vamos a um programa Java Swing normal. Então, extends jframe. Importamos java.awt. Sempre que a gente for trabalhar com Swing, importe essas duas bibliotecas para não termos problema. Então, javax.swing. Então, você também pode pedir para o editor completar para você, mas eu prefiro importar logo elas, que aí não tem problema. Bom, vamos lá. Primeira coisa, criar um atributo aqui, jtextField, jtextField. Será o nosso visor. Ok, vamos para o construtor. Basicamente, aqui na camada Swing será apenas o construtor. Então, diz.set. Set não, deixa eu pedir primeiro colocar um título. Então, super calculadora. Mandamos para papai o nosso título. Diz.setSize. Set size de 220 por 220. Ok. Vamos lá, deixa-me ver. Então, em cima teremos o visor e aqui na frente teremos os botões. Uma calculadora, deixe-me mostrar para vocês uma imagem. Pronto, vejam essa imagem, é essa calculadora que eu estou querendo criar. Então, o que nós temos? Em cima, temos o visor e aqui, na parte de baixo, os botões. Observem que temos 4x4, então são 16 botões que temos que criar. Temos os botões numéricos e vou chamar esses outros botões aqui, botões de ação. Você poderia criar 16 objetos sem o menor problema. O que eu vejo aqui é trabalho de criar esses objetos. Então, uma dica. Vou fazer aqui usando conjuntos de arrays. Vocês vão ver que vai ficar bem mais simples a codificação. Vamos lá. Então, para os botões, criamos um array de objeto JButton. Só que eu tenho que dividir esses botões em dois grupos. Então, serão os números é igual a new JButton de 10, são 10 elementos, e aí basta apenas fazermos um for. Então, bt_nums.for. Ok, e vamos percorrer este array, porque fica bem mais simples criar os botões numéricos. E se botões num é igual a new JButton de, só que aqui tem que ser string, então mais i. Ok, então primeiro botão numérico. Vamos lá, o que mais nós temos que fazer? Atribuir as ações para cada um desses botões. Então, add action listener. Aqui, o que a gente vai fazer? Vamos usar a técnica do Java 8. Lembrando, se você não estiver usando um Java anterior ao 8, isso aqui só vai funcionar com Java 8. Se você tiver num Java anterior ao 8, você terá que implementar a Action Listener. Mas aqui, como eu tenho Java 8, então Action Event, vamos usar um lambda, é igual a visor.setText. Vamos chamar aqui
Vou colocar x, depois vocês vão entender por quê. Vou chamar em x um método chamado calcular, aonde eu vou passar, deixa eu baixar isso aqui, aonde eu vou passar o botão que eu pressionei. Só que o problema, como eu passo esse número? Se eu tentar passar o i aqui, ele vai acusar um erro, porque i não pode entrar aqui dentro, i tem que ser final. Então, eu vou criar aqui um atributo final, c, que vai receber o meu i, ok? E o mesmo tipo. Falar nisso, aqui não precisa ser int, né? Pode ser um byte, então final byte, c, que recebe i. Então, calcular, agora sim, c. Pronto. Está aí a nossa função lambda, ok? Então, o lambda, não precisa vocês se assustarem. Vou colocar isso para cá, pronto, que aí eu acho que fica melhor, mais fácil de ver. Então, a action event, que é um método, ele recebe, ele envia o visor.setText x.calcular, ok? Simples assim, fácil assim, menor problema quanto a isso, ok? Então, vamos em frente. Agora, vamos criar o outro conjunto de botões. Então, já temos aí os 10 botões numéricos e agora vamos criar mais 6 botões de ação. Então, basicamente a mesma coisa. JButton, abriu, fechou, BT, ações, é igual a new JButton. E são 6 botões de ação. Certo? Certo. Aí, vamos lá. Então, são 6 botões de ações, certo? Ok. Eu não tenho dessa vez o número dos botões, então vou criar um char, chamar esse char de ações e vamos definir nossas ações. Cuidado com a ordem dessas ações. Primeiro o mais, depois o menos, vocês têm que saber exatamente onde eles estão. Depois o multiplicado, depois o igual, o C e o dividido. Pronto. Ok, deixa-me subir isso aqui um pouco. Pronto. Ficar na altura dos olhos. Ok, então, ações, BT ações, ponto for. Ok. Vocês vão reparar que é a mesma coisa. Fernando, por que você criou isso aqui como final? Primeiro que eu não vou modificá-lo. Segundo porque eu vou fazer a mesma jogada que eu fiz aqui dentro. A única diferença, vamos copiar isso aqui, vamos trazer isso para cá. Aqui é o que eu falei para vocês, eu não tenho i, então aqui eu simplesmente vou pegar ações na posição i, que aí vai ser a mesma posição deles. Aqui embaixo, ao invés de calcular, eu vou chamar, aqui é calcular, aqui é só mostrar, quando eu pressionar um número ele deve mostrar. Pronto. Aqui está certo. Aqui, obviamente, não é C. Aqui será ações de I. Então, um char que esta função receberá. Ok. Beleza. Então, já temos todos os nossos elementos. Agora, como colocamos ele na tela? Vamos voltar para a imagem? Vamos observar a imagem. Eu coloco o 7, 8, 9, mais 4, 5, 6, menos 1, 2, 3 multiplicado, 0 igual C dividido. É assim que a ordem tem que entrar. Então vamos lá. Vou criar um painel. JPainel. Chamar esse painel de painel central. Igual a new JPainel. Ok. Neste painel, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que o painel central modifica o layout para grid layout, que será um 4x4. Ok. Agora vem um pulo do gato. Ao invés de eu poderia colocar assim, ó, pn central.add, o primeiro botão, o segundo botão na ordem correta. Mas eu prefiro fazer da seguinte forma: final byte, um duplo array ou uma array bidimensional,
é igual a num. Então lá, a minha primeira dimensão do array, eu vou colocar os números correspondentes. Então 7, 8, 9, 0, primeira linha, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 2, 0, 3, 4 e 5. Aí você pergunta, Fernando, que código maluco é esse que você acabou de colocar? O correspondente, a posição correspondente de cada elemento. Por exemplo, esse aqui é do botão de número. Então, a posição 7 contém o número 7. A posição 8 contém o número 8. A posição 9 contém o número 9. Esse aqui agora é do botão de ação. Por isso que eu criei um array duplo. Eu vou ter que indicar quando é botão de ação e quando é botão de número. Então eu vou dizer, vou padronizar 0 para número, 1 para ação. Poderia colocar true ou false, mas eu acho que assim fica mais fácil. Então 0, 0, aqui 1, esse aqui são números, esse aqui é ação, número, número, número. Esse aqui é para ação, número. E agora tudo ação. Ação, ação, ação. Pronto. Ok, então já está criado nosso array. Agora basta apenas fazermos um for para este array. Então número for i. Ok, então cuidado agora, certo? Porque se você fizer num length, ele vai trazer 2, que é a primeira camada. Eu quero para a segunda camada. Então para a segunda camada eu vou colocar aqui um 0. Ok? Então tomem o máximo de cuidado com isso, senão vocês estão percorrendo a primeira camada. Então vamos lá. Se num de 1 com o i for igual a 0, significa que eu estou no botão numérico. Então, pncentral.add btnuns de i. Opa, caso contrário, mesma coisa, só que aqui ações. Viram como é fácil? Quando a gente trabalha com arrays, fica muito mais simples a codificação. Agora vamos colocar o visor da nossa calculadora. Para isso eu vou mexer com a fonte. Então vou chamar isso aqui de fonte 1 igual a new, subir isso aqui um pouco, a new fonte. E aí, sans serif, uma fonte padrão. Aqui eu estou em Java, né? Então, aspas duplas, aspas simples, é char. Então, fonte.bold e 29. Não, 20, senão vai ficar muito grande essa fonte. Então, visor .set fonte. Será que eu criei o visor? Deixa eu ver aqui se eu criei o visor. Eu acho que não. Não criei o visor, então vamos criá-lo. Visor. Ideal sempre vocês criarem objetos dentro da swing, dentro do construtor. Então, visor é igual JTestField abril 0.0. Ok. Opa, faltou um new aqui, né? Então, new JTestField 0.0. Aí sim. Pronto, fonte 1. Ok, próximo passo. Vamos, se eu deixar assim, ele vai ficar centralizado. Eu não quero ele centralizado. Então, alinhamento dele, set horizontal alignment JTestField. É centralizado? Não, desculpem. O alinhamento dele normal é left. Eu não quero left, eu quero right. Aí sim. Ok, lembrando, tá, gente? Isso aqui é um número.
Então, se vocês souberem o número, também poderia substituir pelo número. O pessoal acha assim, ó, por exemplo, eu gosto do ideia porque ele me dá qual é o número. Então, aqui é 4. Então, eu poderia colocar 4 aqui, mas ficaria meio estranho. Então, usamos as variáveis final que tem cada um. Então, set, para que o usuário não possa alterar. Opa. Set enable false. E aí, vamos trocar a cor para, pode ser um cian, um blue, um dark gray. Dark gray acho que fica mais legal. Ok. E opa, faltou duas coisas, né? Eu colocar o visor e o painel central na tela. Então diz .add pn central. Lembrando que a janela é border layout, então ali já cai certo. Visor, opa, vírgula, border layout ponto norte para ficar em cima. Ok, agora sim. Diz ponto set visible e true. Então já temos a nossa janela. Vamos dar uma olhada nela. Deixa eu criar o arquivo lá do Kotlin, que aí a gente vê logo direto lá no Kotlin. Então observa. Aqui, a única coisa que eu tenho é a janela. Basicamente, eu não tenho mais nada. Então, somente a janela. Esse X eu sei que está dando um erro, porque isso aqui vai ser o arquivo que eu vou criar agora no Kotlin. Então, new Kotlin. Para chamar de RN calculadora, as regras de negócio da calculadora. Pronto. E aqui no Kotlin, então eu já tenho o nome que vai ficar. Aqui eu posso trocar então para RN calculadora KT. Lembrem-se que o Kotlin coloca sempre a palavra KT no final. Ok. Então vamos lá. Aqui no Kotlin import javax.swing.jframe. Ok, vamos criar nosso método main, funmain, args, array string e jan calculadora. Ok, jan calculadora ponto default close operation igual a jframe.exit on close, para quando eu terminar a janela encerrar a máquina virtual. Estão lembrados? Vamos criar mais dois métodos aqui. Chamar esse método de mostrar. Isso aqui será responsável por mostrar um número que receberá 1 byte. Eu acho que aqui eu coloquei um acento. Pronto. Aqui, opa, ele receberá 1 byte e devolverá uma string. Então, só colocar assim, return. Abriu, fechou por enquanto. E um outro método chamado funCalcular, que agora vai receber um C char e também me devolve uma string. Ok, vou colocar aqui só para a gente poder ver em ação e se está correto também, né? Os números. Pronto, ok. Então vamos ver aqui. Pronto, olha lá. Aqui já se acertou. Então roda a calculadora KT. Deu um erro aqui, vamos ver. Ok. Variável referência lambda deve ser final para o acesso. Então vamos criar uma variável aqui, final char-c, que recebe ações de ir. Pronto,
já que eu tenho essa C, aqui eu não preciso disso. Posso usar a nossa C. Aqui eu estou em Java, ponto e vírgula final. E aqui C. Ok. Certo? Então, vamos de novo. Opa, deu outro erro aqui, vamos ver 40, linha 40. Vamos ver o que está acontecendo. Aqui, ó. Aqui não é BT ações de I, né? Aqui é BT ações de num na posição 0 de I. Ok? De número na posição 0 de I. Certo? Então aqui também vai estar errado. Deixa eu só fechar aqui. Ok, agora sim. Isso aqui é a posição dentro, não é o I, né? Ok, pronto, agora tá certo. Certo? Então aqui é o BT-NUMS desta posição que eu tenho aqui, com esses números que estão aqui. Se eu pegar o I, ele vai estourar, obviamente, os arrays. Então vamos lá, vamos rodar novamente. Opa, erro de novo, vamos ver. Na mesma linha, vamos ver esse array aqui, BT ações. Cadê BT ações? BT ações, aqui, aqui. É o que dá quando a gente Ctrl C, Ctrl V. Ó. Aqui não é BT NUMS, aqui é BT ações. Pronto, agora sim. Então salva. Rodamos. E vamos mais uma vez. Ok. Pronto, agora sim. Está lá a nossa calculadora. Então, estão vendo? Se eu apertar o 9, vai aparecer o 9 aqui. Se eu apertar o mais, aparece o mais. Menos, vezes, dividido. Então, está funcionando. Ou seja, ele está enviando lá para o Kotlin sem menor problema. Agora sim, podemos dar continuidade nas nossas regras de negócio. Como funciona? Deixa eu executar aqui de novo. Como funciona uma calculadora? Uma calculadora ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu bato o 7. Se eu bater o 8 tem que aparecer aqui do lado do 7. Então tem que ficar 78. Se eu bater o 9, 7, 8, 9. Quando eu bato mais, esse valor tem que ser acumulado, tem que ser guardado. Então 7, 8, 9, aí eu bato mais. 5. O 5 aparece aqui, ou seja, o valor é limpo e aparece aqui. É isso que a gente tem que fazer. Ok? Então, sempre é feito na próxima ação. Então, lembre-se, uma conta ela é feita da seguinte forma. Por exemplo, eu bato 1, 0, 0. Aí aperto mais. Esse 100 tem que ser acumulado e essa ação também tem que ser guardada para ser executada na próxima. Então, quando eu fizer o 5 menos, quando eu executar esse menos, na verdade não estou executando menos, eu estou executando essa soma daqui. É assim que uma calculadora funciona. Ou seja, ela faz depois. Então, para isso, vamos criar algumas variáveis. Vamos lá, vamos para o Kotlin agora. Então, var total igual var total, dois pontos do tipo double. Vocês podem também trabalhar com float, não tem o menor problema. Então, do tipo double, var numa str para acumular o visor, string vazio. Var número, montagem do nosso número, double, igual a 0.0. E var última ação, dois pontos char, igual. Nossa primeira ação será isso. Significa que eu estou começando agora a calculadora. Ok? Até eu apertar uma nova ação. Então vamos começar. Aqui, simplesmente, uma coisa bem simples. Eu só preciso de dois comandos aqui. Eu tenho que colocar em num str o valor acumulado. Então, número str igual a i e retorna o número str. Pronto, isso aqui já vai acumular na hora de mostrar os valores.
Ok, então isso aqui já vai fazer a nossa montagem. Agora vamos ao cálculo em si. Deixa eu chegar isso aqui um pouco para cima e vamos lá. Aqui as situações são as seguintes. Primeiro, se a ação mais fácil. Se eu apertar a tecla C, o que deve acontecer? Deve acontecer o seguinte. Última ação vai voltar a CI. Num vai voltar a ser 0. Opa, 0.0, né? Isso aqui é um dobro. Isso. Total é igual também a 0.0. E num str vai ser limpo. Então, seria a ação inicial. Caso contrário, não. Caso contrário, foi outra ação que ele deu. Aí eu tenho que verificar duas coisas. Primeiro, se o número str em Java, normalmente a gente fala assim, ó, ponto .length, tal. Em Kotlin, o ideal é vocês fazerem exempt, is not empty, isso. Se não está vazio, o que eu faço? Se o número str não está vazio, eu tenho que guardá-lo para a próxima ação. Então, Java lang .double.parse double da nossa string, então num str, ok? Então vamos lá, isso, então isso aqui está pronto, e num str igual a vazio, ok? Então agora é meramente a verificação das ações. When última ação, qual foi a última ação que você executou, meu querido? Então, vamos lá, se a última ação foi um i, o que eu quero que você faça é total igual a num. Se a ação, a última ação executada foi um mais, eu quero então que você faça num, posso fazer diferente? Tá. Então, vamos lá, total mais igual a num. Pronto, simples assim. Fica mais fácil. 4 ações menos. Cuidado com o vezes, tá? Nós não colocamos asterisco. E o dividido. Se vocês quiserem achar o símbolo de dividido, pode colocar na sua calculadora. Então, menos vezes e dividido. Estão vendo como é fácil? E aí, finalmente, retorne. Retorne quem? Retorne o nosso total. Ok. E está pronto. Não, Fernando, você está bêbado. Não, estou falando sério. Está pronto. Está pronta a nossa calculadora. Ok? Peraí, deixa eu só verificar uma coisinha. Então, esse retorno é para cá, né? Ok, então retorne 0. Certo? Faltou um único detalhe aqui. Depois que eu fizer a ação, ult-ação, troca para a próxima ação. Pronto. Então, ult-ação é igual a C, senão ele não se adapta à nova ação. Então, o que acontece? Olha só, se você pressionar C, ele vai limpar toda a sua calculadora. Caso contrário, ele vai pegar o número, vai colocar em num para poder fazer a conta. Então, ele realiza o processo de conta. E finalmente, ult-ação guarda a próxima ação a ser executada. E está pronto. Não estou brincando. Nosso calculador já está funcionando. Vamos ver? Ok, lá está nosso calculador. Então vamos tentar algumas contas. 80, está lá. Mais... Observem que o mais não foi executado, 6. O mais está guardado. Eu vou apertar o menos. E está lá 86. Menos 5. O menos também não foi executado, ele também está guardado. Dividido, está lá 81 por 3. E ao apertar igual, a última ação foi dividido. Igual a 27. Ok? Então vocês estão vendo que o Kotlin se une muito bem ao Java em projetos. Uma dica,
façam projetos para vocês poderem aprender melhor essa linguagem. Até a próxima!